Você já parou para pensar que é possível escapar da morte? Que existem pessoas que foram conduzidas diretamente para a presença de Deus sem precisar passar pelo caminho da mortalidade? Isso pode parecer inacreditável, mas é exatamente o que aconteceu com 3 personagens enigmáticos da Bíblia. O poder ter uma segunda chance, uma nova oportunidade de viver mais próximo a Deus, sem ter que passar pelo vale sombrio da morte. Essa é a incrível história que vamos explorar juntos neste vídeo. Desde o início dos tempos, a morte sempre pareceu ser inevitável, um destino comum a todos os seres vivos. Mas esses 3 homens foram capazes de desafiar essa realidade, ser elevados diretamente aos céus, em um ato surpreendente da graça de Deus. Preparar-se o seu coração para descobrir os segredos que tornaram essas vidas tão únicas. Prepare-se para mergulhar em uma jornada repleta de mistério, devoção e uma esperança que pode transcender até mesmo a morte. Clique em gostei, inscreva-se em nosso canal e ative o sino das notificações. Juntos vamos explorar esse fascinante capítulo da história bíblica e descobrir o que Deus pode fazer por aqueles que confiam nele de todo o coração. Vamos começar. Primeiro foi Enoque, em um tempo muito antigo, antes mesmo da história da Arca de Noé. Nessa época, as pessoas viviam por muitos e muitos anos, mas um homem, chamado Enoque, teve uma vida diferente de todos. Ele era descendente de Adão e Eva, mas não dos filhos mais conhecidos, Caim e Abel. Enoque vinha de uma outra linhagem, mas sim do terceiro filho de Adão e Eva. Enoque era um homem especial. A Bíblia nos conta que ele andou com Deus. Isso significa que ele vivia de acordo com os ensinamentos de Deus e tinha uma relação muito próxima com o Criador. E sabe o que aconteceu? Deus gostou tanto de Enoque que o levou para morar com ele. Mas como assim? Enoque não morreu? Não, ele não experimentou a morte como nós conhecemos. A Bíblia diz que Deus simplesmente o tomou para si. Ser tão especial que Deus te leva para viver ao seu lado. Enoque teve um filho chamado Matusalém, que também viveu muitos anos e foi avô de Noé, o construtor da arca. Então, a história de Enoque faz parte de uma grande aventura que atravessa gerações e nos mostra como Deus sempre esteve presente na vida das pessoas. Um mundo onde o caos e a desordem reinavam, um tempo em que as pessoas se afastavam cada vez mais de Deus, seguindo seus próprios caminhos tortuosos. Mas em meio a essa escuridão, havia um homem que se destacava, Enoque. Enoque era diferente. Ele escolheu caminhar fielmente ao lado de Deus, desenvolvendo um relacionamento profundo e íntimo com seu Criador. Enquanto todos ao seu redor se perdiam, Enoque mantinha os olhos fixos no Senhor, confiando em sua orientação e sabedoria. E foi essa conexão especial que fez com que Deus o escolhesse para algo extraordinário. Conforme nos conta a Bíblia em Gênesis capítulo 5, versículos 22 e 24, Enoque andou com Deus e não foi mais visto, porque Deus o havia levado. Sim, Deus decidiu levar Enoque diretamente para o céu, sem que ele precisasse enfrentar a morte física. Lucas, o autor do Evangelho de Lucas, menciona Enoque em sua genealogia de Jesus, remontando até Adão. Já no livro de Hebreus, Enoque é elogiado por sua grande fé. Hebreus capítulo 11, versículos 5 e 6 nos conta que, pois antes de ser levado, recebeu testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que recompensa os que o buscam. Essa passagem nos mostra que Enoque tinha uma relação profunda com Deus, uma fé inabalável. Ao longo da Bíblia, a expressão Deus o levou é repetidamente usada ao se referir a Enoque. Isso sugere que Deus o recompensou por sua fidelidade, levando-o diretamente para o céu, sem passar pela morte. A Bíblia, no livro de Hebreus, nos conta uma história fascinante. Enoque, ao contrário de nós, não conheceu a morte. Ele foi levado por Deus antes que isso acontecesse. Hebreus capítulo 11, versículos 5 e 6 nos diz: Enoque, por sua fé, foi levado para não experimentar a morte. Ele desapareceu, pois Deus o levou. Antes de ser levado, ele foi considerado agradável a Deus. Enoque não era apenas um homem de fé, mas também um profeta. Ele previu a vinda de Jesus Cristo. Esta história nos ensina sobre a fé e a devoção a Deus, e como isso pode nos levar a lugares inimagináveis. Enoque, o 7º descendente de Adão, profetizou sobre um evento grandioso, a vinda do Senhor, acompanhado por milhares de santos, para julgar os ímpios e confrontar suas palavras insolentes. Essa profecia está registrada em Judas capítulo 1, versículos 14 e 15. Mas a história de Enoque não se encerrou ali. Seu legado ecoou através das gerações. Seu bisneto, Noé, também trilhou um caminho de retidão e fé. Quando o grande dilúvio devastou a terra, apenas Noé e sua família foram poupados. Enoque, por sua vez, foi escolhido por Deus para deixar este mundo terreno de maneira extraordinária.
pronto para trilhar o caminho de fé e obediência como Enoque, Deus nos guia e fortalece em todos os momentos. A fé é essencial para agradá-lo e encontrar plenitude. A busca sincera por ele é recompensada. Que a história de Enoque motive você a viver com fé e amor por Deus. Segundo foi Elias, em um reino dominado por ídolos e crenças enganosas, um homem se ergueu com a força da fé e a coragem de um leão. Elias, o profeta imortal. Sua história, contada na Bíblia, é um épico de bravura, milagres e fé inabalável. Elias viveu em tempos sombrios, quando o rei Acabe e sua esposa Jezabel haviam abandonado o Deus verdadeiro e levado o povo de Israel a adorar Baal, um falso Deus. Indignado com a idolatria, Elias se tornou a voz da verdade, denunciando a maldade e profetizando o castigo de Deus se o povo não se arrependesse. Mas Elias não era apenas um profeta de palavras severas. Ele também era um homem de ação, capaz de realizar feitos extraordinários em nome de Deus. Um dos seus milagres mais famosos foi invocar fogo do céu para consumir um altar pagão. Demonstrando o poder inigualável do Deus verdadeiro, Elias foi um escolhido por Deus para trazer transformação e renovação a Israel. Enquanto as nações israelitas se afastavam da fé de seus antepassados, cedendo à adoração de ídolos pagãos, Elias permaneceu firme em sua missão. Sob a influência do rei Jeroboão, a idolatria se espalhava como uma sombra sobre a terra. Jezabel, a rainha de coração endurecido, dominada pela adoração a Baal, um deus falso e cruel, influenciou seu marido, o rei Acabe, a erguer um templo em sua homenagem. Essa atitude impiedosa desviou muitos israelitas da fé no Deus verdadeiro, lançando a nação em um abismo de escuridão espiritual. Diante desse cenário desolador, ergueu-se Elias, um profeta corajoso e zeloso, como um farol em meio à tempestade. Sua fé inabalável em Deus o impulsionou a tomar uma posição firme contra a impiedade do rei Acabe. Com palavras ardentes e convicção inabalável, Elias instou o rei a se arrepender e retornar ao caminho da verdade, abandonando a adoração a Baal e abraçando a glória do Deus verdadeiro. Mas o coração obstinado do rei Acabe se recusava a ouvir os conselhos de Elias. Cego pela idolatria e pela arrogância, o rei ignorou os avisos do profeta, preferindo seguir seus próprios desejos pecaminosos. Diante de tal obstinação, Elias recorreu a um ato extremo. Profetizou uma seca severa como punição de Deus, decretando que chuva e orvalho cessariam de cair sobre a terra até que ele orasse pelo seu fim. E assim, por 3 anos e meio, o reino mergulhou em um sofrimento terrível. A seca castigou a terra, devastando plantações e causando fome generalizada. Elias, o profeta de Deus, está prestes a deixar este mundo de uma maneira extraordinária. Eliseu, seu fiel seguidor, sabe que esse momento está chegando e está determinado a acompanhá-lo até o final. Eles partem juntos de Gilgal, com 50 jovens profetas o seguindo de perto. Ao chegarem às margens do rio Jordão, Elias ergueu seu manto e o dobrou como uma vara, e com um gesto poderoso, divide as águas, permitindo que eles atravessem a pé. Que cena dramática e cheia de significado! Esses homens estavam prestes a presenciar algo incrível. De acordo com a passagem bíblica em 2 Reis, versículos 2 e 3, os jovens profetas já sabiam que Elias seria levado por Deus naquele dia. Imagine a tensão e a expectativa que pairava no ar. Eles, assim como nós, devem ter se perguntado: o que acontecerá a seguir? Elias, antes de partir, pergunta a Eliseu se há algo que ele possa fazer por ele. Eliseu, com um coração cheio de desejo, pede uma porção dobrada do Espírito Divino. Elias, reconhecendo a força do pedido, responde que Eliseu precisará presenciar sua ascensão ao céu para que esse desejo se realize. Enquanto conversavam, algo incrível aconteceu. Um carro de fogo puxado por cavalos de fogo surgiu no meio deles, separando-os. Elias, sem hesitar, subiu a carruagem celestial e, em um redemoinho de vento, desapareceu nos céus, deixando para Eliseu seu manto como herança e a missão de continuar seu legado. A partida de Elias foi um momento de grande emoção e significado. Eliseu, testemunhando a ascensão de seu mentor, não apenas recebeu a porção dobrada do espírito profético que havia pedido, mas também foi confirmado como sucessor de Elias na missão de propagar a palavra de Deus. O terceiro foi Melquisedeque. No mundo dos enigmas bíblicos, poucos despertam tanta curiosidade quanto a figura de Melquisedeque. Envolto em um véu de mistério, ele é considerado um dos maiores segredos das Escrituras Sagradas. Mas quem é ele, afinal? E qual a sua importância na história da fé? Em Hebreus capítulo 6, versículos 19 e 20, encontramos uma pista crucial. Após sua ressurreição, Jesus Cristo assume a posição de sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Em outras palavras, Jesus possui
possui um status equivalente ao desse misterioso personagem. Mas quem era Melquisedeque? Melquisedeque, esse misterioso personagem bíblico que parece ter surgido do nada? Pois bem, ele era um sacerdote do Deus Altíssimo, que aparece tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, é citado brevemente, mas com grande reverência, no livro de Gênesis. Sua história começa durante uma época conturbada, quando a terra de Canaã e a vasta Mesopotâmia eram palco de guerras entre reinos. Nesse conflito, o sobrinho de Abraão, Ló, e sua família acabaram sendo capturados. Mas, quando um de seus servos conseguiu escapar e contar a notícia a Abraão, este não hesitou em agir. Ele rapidamente armou 318 de seus próprios servos e saiu em perseguição aos invasores. Após uma batalha árdua, Abraão e seus homens triunfam, libertando Ló e sua família. Mas a história não termina aí. De repente, surge Melquisedeque, uma figura enigmática que se apresenta como rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. Com um gesto de profunda bondade, Melquisedeque oferece pão e vinho a Abraão, reconhecendo sua bravura e fé. Em seguida, ele abençoa Abraão, invocando as bênçãos do Deus Altíssimo por sua vitória e por sua devoção. Tocado por essa demonstração de generosidade e fé, Abraão responde com um ato de gratidão. Ele oferece a Melquisedeque o dízimo de tudo que havia conquistado na batalha. Esse encontro extraordinário, registrado em Gênesis capítulo 14, versículos 18 ao 20, nos ensina valiosas lições sobre fé, gratidão e recompensa. Abraão, mesmo em meio à guerra, demonstra sua fé inabalável em Deus, guiando seus homens à vitória e resgatando seu sobrinho. Melquisedeque, cujo nome significa Rei da Justiça. Ele não apenas reinava sobre Salém, mas também simbolizava a paz. Essa dualidade de justiça e paz o tornava um símbolo poderoso, como retratado no Salmo capítulo 110, versículo 4. Davi, em sua sabedoria, profetizou sobre um sacerdote eterno, à semelhança de Melquisedeque. Essa profecia ecoou séculos depois nos escritos de Hebreus capítulo 7, versículo 3, onde Melquisedeque é descrito como um ser sem genealogia, sem início nem fim, sem pai nem mãe, uma figura misteriosa que transcende o tempo e reflete a eternidade. Assim como Melquisedeque prefigurou Cristo, que veio trazer justiça e paz, podemos encontrar conforto na esperança de um sacerdócio eterno que nos guia rumo à harmonia e à verdade. Mas quem é ele realmente? Essa é a questão que paira sobre nós. Muitos sugerem que Melquisedeque era Jesus Cristo. Vamos mergulhar nessa jornada um pouco mais. Em Hebreus capítulo 7, versículos 20 e 21, encontramos uma passagem que fala sobre Deus fazendo um juramento de que Cristo seria um sacerdote eterno. O texto nos diz: "E isso aconteceu com um juramento. Os outros se tornaram sacerdotes sem juramento, mas ele com juramento por aquele que lhe disse: O Senhor jurou e não mudará de ideia. Tu és sacerdote para sempre." Além disso, seu nome, Rei da Justiça, é uma peça intrigante nesse quebra-cabeça. Então, aqui estamos nós, diante de uma história cheia de mistério e significado, nos levando a questionar e refletir sobre quem realmente era esse misterioso Melquisedeque. Há uma passagem na Bíblia, em Mateus capítulo 19, versículo 17, onde Jesus mesmo afirma que apenas Deus é verdadeiramente bom, o único justo. Isso nos faz pensar: será que alguém pode ser justo como Deus? A resposta é um claro não. Melquisedeque, além de ser rei da justiça, também era rei da paz, governando uma cidade chamada Salém, que significa paz. Uma cidade tão tranquila que até mesmo Jerusalém foi nomeada em sua homenagem. E então, ligamos isso a Jesus, o príncipe da paz. Mas por que essa conexão? Porque nenhum ser humano poderia alcançar a plenitude da paz como Jesus. Afinal, como nos diz Romanos capítulo 3, versículos 10 ao 17, não há ninguém justo, ninguém que conheça verdadeiramente o caminho da paz. Então, quando ouvimos falar de Melquisedeque, rei da justiça e da paz, devemos lembrar que sua história nos aponta para alguém ainda maior, alguém cujo reinado transcende qualquer entendimento humano: Jesus, o verdadeiro rei da justiça e príncipe da paz. Que reflexão poderosa! Melquisedeque, aquele rei misterioso que conhecemos, tem mais segredos. A Bíblia diz que ele não tinha pai, mãe ou família registrada. Isso não significa que os documentos se perderam, mas sim que ele era diferente dos outros sacerdotes da época. E tem mais: Melquisedeque era um sacerdote para sempre, sem começo e sem fim.
Lembra que Jesus também é chamado de sacerdote? Pois é, a Bíblia diz que o sacerdócio de Jesus é como o de Melquisedeque, eterno. Mas como pode? Jesus, no Novo Testamento, vemos Jesus tendo um pai e uma mãe, nascendo, morrendo e ressuscitando. Como então Melquisedeque, sem genealogia, poderia ser o próprio Jesus? A história fica cada vez mais intrigante. A Bíblia não dá todas as respostas, mas nos convida a pensar e a imaginar. Será que Melquisedeque era uma figura especial que representava Jesus? Ou será que há outro mistério por trás desse personagem único? O que você acha? Você já parou para pensar na história de Melquisedeque? É como um mistério envolto em mistério. Algumas pessoas sugerem que o autor de Hebreus estava falando de forma figurada, comparando Melquisedeque a Jesus. É como se Melquisedeque fosse um reflexo de quem Jesus é ou poderia ser. E o interessante é que, ao contrário de muitos encontros com Deus na Bíblia, não há um momento em que Abraão percebe claramente que está diante de Deus quando encontra Melquisedeque. É como se esse encontro fosse sutil, mas profundamente significativo. Já parou para refletir sobre Melquisedeque? Ele surge e some da história de forma intrigante, deixando-nos questionando sua verdadeira natureza. Em Gênesis 14, sua aparição não traz indícios claros da presença de Deus. Isso nos leva a pensar, será que ele era apenas um humano comum? E o que dizer de Hebreus capítulo 5, versículo 1, que destaca a escolha de sacerdotes entre os homens? Afinal, o papel do sacerdote é representar a humanidade diante de Deus. Jesus, sendo humano e divino, se tornou nosso perfeito sacerdote. Mas antes dele, os sacerdotes eram humanos como nós, cumprindo um papel simbólico. Isso nos leva a considerar profundamente o significado do sacerdócio antes da vinda de Jesus, o supremo sumo sacerdote. Às vezes a gente se prende a detalhes e esquece do que realmente importa, tipo, discutir sobre coisas da Bíblia, como o misterioso Melquisedeque, e acabar se distanciando dos outros. Mas sabe, tem uma coisa que nos une que é muito maior que qualquer diferença. Jesus, ele é como aquele amigo que está sempre do nosso lado, torcendo pela gente. E não é um amigo qualquer, é tipo um super-herói que deu a vida para nos salvar. Ele pagou todas as nossas dívidas e abriu um caminho direto para Deus, nosso Pai. É como se ele dissesse: "Ei, eu acredito em você, você consegue." Então, mesmo que a gente tenha dúvidas ou diferentes opiniões, o amor de Jesus é para todos. Ele nos dá força para enfrentar qualquer desafio e nos enche de esperança. E aí, vamos juntos celebrar esse amor incrível? Deixe as diferenças de lado e foque no que realmente importa: a união e a fé em Jesus. Não esqueça de deixar seu like, inscreva-se no canal, sua participação faz toda a diferença. Deus te abençoe sempre. Até o próximo vídeo. Obrigado.